A medicina está toda errada, né? Mas deveriam amar ajudar. Eles não amam ajudar, eles não amam a verdade. Qual é essa relação, cara, da indústria da doença, indústria da cura, diabetes para um lado, câncer do outro? Tirar meu passaporte, vamos me deixar no hotel? Não, vai dormir na prisão. E não é prisão sozinho, né? E nem especial. Qualquer coisa que possa afetar a ordem lá dentro, então eles tiram de circulação. Eu não sabia disso. Difícil entender como que alguém pode aceitar num congresso de cardiologia servir McDonald's num lanche. É que não combina. E eu lembro exatamente o que eu falei. Poxa, não sejam uns bostas. A hora que meus filhos nasceram, eu me tornei verdadeiramente homem. Pena daqueles que não têm filhos, cara. Nunca vou conseguir ser nem parte do que ele foi, cara. Eu preciso ser pelo menos 50% dos meus filhos. Pra eles olharem pra mim com aqueles olhos assim... que eu olhava pro meu pai. Ele é médico, palestrante e uma das maiores referências do Brasil e do mundo em saúde e longevidade. Marido da Camila, pai de 2 filhos incríveis e um grande amigo. Hoje eu recebo no Family Equity Show Dr. Vitor Sorrentino. Quem é o Vitor quando ninguém tá vendo? Quem é o Vitor longe do trabalho, longe da rede social, longe das câmeras? Quem é o Vitor num dia comum? Que pergunta, Rodrigão. Que pergunta. Porque eu sou exatamente o que todo mundo vê, mas eu sou o contrário do que eu estou. Eu tenho que ser muito sociável, eu tenho que falar muito, eu tenho que expor a minha vida. E eu sou aquele cara que nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca quis fazer isso. Eu estou onde estou hoje, porque eu comecei a escrever há muitos anos atrás sobre saúde. Eu era cirurgião plástico na época, tu imagina. Só que a saúde tinha mudado minha vida. Eu passei por um diagnóstico de TDAH e aí fui medicado com todas as medicações que tu possa imaginar. E ali eu vi que eu tinha me transtornado. Ali eu não era mais o Vitor. Era remédio para ficar atento, outro já para dormir e tu, enquanto médico, tu confia nos grandes... nos medalhões, a gente chama na medicina. E a partir do momento que eu fiquei sem... Olha coisas como Deus faz nas nossas vidas. Eu fiquei sem o remédio, porque eu morava no Rio, e aí eu tinha que pegar a receita, e o médico era de Porto Alegre, e naqueles dias eu não conseguia levantar da cama praticamente. Eu falei, puxa, tem uma coisa errada. Isso. E dali, isso eu tinha 27 anos, eu resolvi que eu ia tentar viver sem as medicações, que eu via o poder daqueles remédios para TDAH, supostamente TDAH. Não me perguntava se eu dormia bem, se eu comia bem, se eu fazia esporte, não é nada. Simplesmente qual era o sintoma que eu estava sentindo. E aquela experiência me marcou tanto, cara, porque eu voltei a ser quem eu era. Então, eu tinha que escrever sobre isso depois. Porque eu comecei a comer melhor, eu fui pesquisar como é que eu posso viver sem essas medicações. E isso, claro, isso não é um incentivo para as pessoas viverem sem medicamentos, né? Mas é para questionar, né? Eu sou um questionador, nato. Comecei a me questionar, a saber o que realmente eu tinha que fazer para poder voltar a ser o que eu já tinha sido um dia. E a minha vida foi mudando e eu precisava escrever. Eu falei, eu não posso deixar de escrever, porque eu não posso deixar que muitas pessoas estejam passando por isso. Eu sou apaixonado por criança, sempre fui, né? Então eu imaginava pais com os filhos naquela situação. Não era o que se faz hoje. Hoje tu chega numa roda de amigos aqui com 10 amigos, tu pergunta, falasse TDAH, 9 vão falar que acho que tem. Né? Então, eu tenho, porque eu tenho. E se for um médico, talvez sejam diagnosticados, isso que é o pior. Mas eu escrevi sobre isso e a minha vida mudou de ponta cabeça, cara, porque de um blog, não existia nem Instagram na época, era blog, mas como eu conhecia bastante gente, do blog as pessoas começaram a compartilhar, de repente o Facebook começaram as pessoas a escrever alguma coisa sobre mais do que festas e fotos, Instagram a mesma coisa, e aí caí de paraquedas praticamente. Imagina um cara que era da cirurgia plástica, que a vida era muito mais confortável lá. Sim. Eu comecei a expor esse lado que eu nem sabia que ia acontecer, é o que acontece. Comecei a ser atacado por tudo que é lado. Eu estou resumindo uma história muito longa, porque você me pergunta, Vitor, o que tu é hoje? Aquilo que Deus quer que eu seja, isso eu tenho certeza. Hoje eu posso ter convicção disso. Claro, estou longe de ser perfeito, mas sair da cirurgia plástica, filho de um cirurgião plástico conhecido, com tudo pronto, enfrentar uma peleia, lá no sul a gente fala peleia, uma guerra dessas, para não ganhar nada na época, não pensava nada disso. Receber pedrada de tudo quanto é lado. Cara, nossa, e então me tornei, eu tive que ser um cara, eu sou um cara guerreiro, eu não gosto de ser manipulado, não gosto, e não gosto de mentira.
Então, para mim, viver sem falar sobre aquilo era viver uma mentira. E eu cresci em igreja, né? Para mim, eu não ia conseguir orar de noite. Essa era a realidade, profunda. Então, não sou um cara tão expansivo, estou longe de ser. Não sou um cara tão social assim, estou longe de ser. A minha vida hoje é falar bastante, é conversar clinicamente com o paciente. Cirurgia plástica eu não tinha isso. Para mim era mais fácil. Me expor minha família. Religiosamente, cara, era uma coisa para mim até imoral. Engraçado, cresci bem, né? Não podia beber, não podia fazer nada. E então, atrás, o Vitor, ele é 1000 vezes mais simples do que parece. Os pacientes, é engraçado, todos que me encontram falam assim, nossa, eu pensei, tu é mais legal do que parece. Eu falei, sim, porque eu não tenho paciência de ficar mostrando o tempo todo, porque eu atendo as pessoas também, né? Acho louvável quem faz, porque estimula os outros quem faz, né? Estimula os outros a entender que existe uma verdade, como é o caso de vocês. Sim. Mas eu brinco, se filmassem mesmo meu dia a dia, cara, eu sou um cara que estou assim por acaso. Para mim, eu andaria de pijama o dia inteiro. Onde você estava antes de vir para cá? Eu estava em casa com minha família, com meus filhos. Então, sou muito de verdade, Rodrigão. Cara, eu detesto mentira, eu detesto parecer algo que eu não sou. Para mim é constrangedor alguém me encontrar e perceber que parece que esse cara não é o mesmo. Cara, o que você acha que o Vitor de 10 anos atrás aprenderia com o Vitor de hoje? 10 anos, muita coisa mudou, cara. Eu tô com 47, 37. Tiver que olhar para aquele Vitor lá de trás com 37 e falar, irmão, ó, faz isso aqui, segue esse caminho. Eu não mudaria um segundo da minha rota. Não mudaria. Talvez eu gostaria que o Vitor de hoje nunca falasse nada para aquele. Assim, deixa viver. Eu estava falando sobre isso até com o André, jantando segunda-feira. Quando me perguntam, porque os médicos geralmente me perguntam, né? Como é que tu planejou a tua vida, né? Como é que tu sai lá da plástica com o caminho todo pronto, ganhando muito, vivendo muito bem, com clínica pronta, com nome já no mercado, e de repente, tu queria ter o teu nome? Eu falei, não, se eu fosse o ajudante do meu pai, eu estava feliz da vida. Né? Nós temos um grande irmão em comum, Tonton, ele sabe disso. Eu cresci moldado para ser um ajudante de herói. Meu pai era herói. E eu olhava a história dele e falava isso, assim, cara. Nunca vou conseguir ser nem parte do que ele foi, cara. Eu preciso ser pelo menos 50% dos meus filhos, para eles olharem para mim com aqueles olhos assim, que eu olhava pro meu pai, meu pai era... Nossa, depois a gente fala sobre. Então, me pergunto, como é que tu planejou a tua vida? Não planejei nada, cara. Era para estar na plástica, eu saí da plástica por acaso, porque eu comecei a falar sobre saúde, comecei a ser agredido e vi que ali era o meu lugar. Então deixa eu batalhar pelo que eu acho que é certo. Era muito mais feliz, mesmo brigando, do que vivendo a facilidade da plástica. Talvez instintivamente, até inconscientemente, porque eu sabia que a dificuldade ia me aproximar da história do meu pai, né? Acho que nunca eu tinha pensado sobre isso, né? Mas... Forte, sim, cara. É dificuldade. Eu fui buscando algumas dificuldades, porque talvez nas minhas orações eu sempre faço, você me faz forte que nem meu pai. Meu pai me teve com 18 anos, cara, era segurança de manicômio na época. Nossa. Professor de karatê, não tinha nada. Cresci, meu Deus, vendo ele herói pra mim. E aconteceu, cara, aconteceu. Por incrível que pareça, eu saí de um conforto, vivi um desconforto, e desse desconforto, lapsos de conforto, lapsos, né? E aí eu me distanciei tanto, cara, mas tanto daquele mundo que eu olho hoje e eu não consigo nem me reconhecer. Como é que eu fui parar aqui, cara? Então não tem planejamento nenhum, eu fui deixando a vida me levar. Isso parece muito, até não é clichê, na realidade, eu acho que é muito feio falar isso, né? A vida me levar. Não, trabalhando, me esforçando, vivendo as missões que chegavam para mim, vivendo os desafios, mas sempre com uma convicção, eu não vou me desviar.
é para viver mais pobre porque eu não vou ganhar o dinheiro com a cirurgia plástica. Mas vou viver feliz. Eu só não posso estar incapaz de dar aquilo que o meu pai deu para mim. Então, se eu quero ter filhos, vai ser num ponto em que eu realmente souber. Eu consigo pagar estudo, tal, não ter herança, nada. Não tive, nem quero ter, não é o que eu quero deixar para meus filhos, mas segurança. Acho que a coisa mais forte que meu pai me deu era isso aí, segurança. Qual foi o maior desafio que você enfrentou nesse processo, cara, de mudança de rumo na medicina, mudança de rumo profissional? Começar a viver uma insegurança que o médico, eu nunca imaginei que eu fosse viver. A medicina, a gente cresce dentro da faculdade acreditando que todo mundo que tem problema com o conselho de medicina, CRM, CFM, são pessoas que fizeram agressões, né? Ou deixaram de atender, ou então imperícia, imprudência, as coisas que eticamente são envolvidas processualmente. Então, imagina, para a vida que meu pai viveu, ele sempre falava isso para mim. Assim, não, o médico adora falar picareta, né? Não, tem uns picaretas, eu tive que fazer isso, aquilo, meu pai sempre fez assim para mim. Então era imagem de médico para mim. No momento que eu comecei a receber o primeiro processo, sempre de médico, eu nunca recebi nenhum de paciente. Porque eu falei isso, porque não podia falar aquilo, porque o que eu falo infringe tal coisa. Eu peço exames demais e coisas assim. Eu vivi um dilema muito forte ali, que era ter convicção de que meu pai... E eu falo muito do meu pai nisso, porque poxa, eu sou médico, né, cara? É difícil eu não ter me espelhado nele. Total. Lá. Ele falava assim, pode ficar tranquilo que eu te defendo, né, nesse sentido. Eu não podia colocar no lixo um nome. Sim. No momento que comecei essa virada de sair da cirurgia plástica, eu precisava saber que aquilo não ia macular a ética dele, a paz espiritual dele, enfim, ele não merecia que alguém chegasse e se tornasse perante os amigos dele, talvez aquele cara dissidente, picareta e tal. E então, nossa, cara, aconteceu, fiquei bem assim, e essa experiência de ser, então, começar a ser visto por muitos colegas, agredido, falam de tudo que tu possa imaginar, já falaram de mim. Essa experiência é que me marcou demais. Falei, como que alguém que está escrevendo... Olha a época. Estou escrevendo para ajudar as pessoas. Não ganho dinheiro com isso. Minha vida aqui é muito confortável. Como que alguém pode ser tão atacado na sua moral mesmo, tentando ajudar o outro? E eu falei, bom, a medicina está toda errada, né? Infelizmente. As pessoas que mais deveriam amar ajudar, eles não amam ajudar. Eles não amam a verdade. Exato. Eles amam um certo conforto e comodismo de, se nós estamos todos pensando assim, quem ousa pensar diferente? Né? Nossa. Se o seu conhecimento não virou produto ainda, você está subutilizando o que construiu a vida toda. No ARM, nossa mentoria, a gente estrutura isso com você. Você pode marcar uma reunião estratégica comigo, olho no olho, para a gente entender se é o momento de caminhar juntos. É só clicar no link aqui embaixo. Cara, você fez uma palestra em janeiro de 2020. Eu estava sentado na primeira fila no evento do Pedro Superti. Naquele evento você falou assim, eu vou viver 120 anos. Cara, você se emocionou, você trouxe conceito, você falou, médicos que estão aqui, você confrontou, você não teve medo, você botou o peito. Eu nunca tinha, não havia tido contato com você pessoalmente, foi o primeiro dia que eu estive mais próximo de você ali. Eu estava na primeira fileira, eu e a Adriana. Eu lembro, vocês ali na direita. Isso. E você, eu falei, cara, esse cara é Freuda. A maneira com que você conduziu aquilo, a mensagem que você passou, cara, tocou em mim de uma maneira absurda. Você se emocionou, você falou de família, você falou tudo isso que você vem falando aqui comigo até agora. E eu acho que na vida, que nem você falou, poxa, eu tô fazendo coisas para ajudar as pessoas. Cara, eu não recebo um processo de um paciente, cara. Eu recebo processo de pessoas que, cara, que estão vivendo, são da mesma profissão, mas exercem de maneira diferente, né? O seu impacto, cara, ele é real. O seu impacto, ele muda, ele transforma. E eu roubei, cara, essa expressão sua. E eu comecei a falar em casa também. Eu falei, pergunta pra Adriana depois. Fazer igual o Dr. Vitor, vou viver 120 anos. E eu tive passei por um momento de hospital, enfim, graças a Deus superado. E eu lembrava de duas frases, cara. Essa sua,
de viver 120 anos e uma outra frase do David Goggins, que é um Navy SEAL americano, que tem um livro incrível, cara. E ele falava assim, ele falou nos momentos de dificuldade, ele falava assim, eu sou o homem mais forte que Deus já criou. Então só pra te lembrar, eu lembrava de você, tô na cama de hospital lembrando do Dr. Vitor e de um cara que eu não conheço, mas você fez parte, cara. Porque dentro de todo o contexto, de toda a mensagem que você leva, é absurdo achar, cara, que ter alguma dúvida, sabe? Sobre o quanto você impacta, o quanto a sua voz é forte, o quanto você chega nas casas, o quanto você... Então, por exemplo, eu quero ver a sua voz, cara, chegando em cada vez mais lugares. Eu quero ouvir o que você pensa. Você fez uma live ontem ou hoje. Cara, eu entrei na live lá, eu vi você falando. Por quê? Porque eu acompanho, cara. Eu paro o que eu tô fazendo pra ouvir pessoas que são relevantes. Você é muito forte, cara. Você tem uma voz que talvez nem você saiba. Você sabe a força que você tem, mas o impacto que você gera. Então eu queria te agradecer por aquela palestra de janeiro de 2020 para 8 mil pessoas lá. Tava lá na primeira fileira. Isso e hoje a gente tá aqui, cara. Eu lembro de vocês. Eu até te citei lá, né? Citou, fez uma brincadeira. Brincadeira. As coisas nunca acontecem por acaso na minha vida. E naquele momento lá, o Pedro tinha me falado, Vitor, nós estamos aqui com uma ideia desse evento de ser uma quebra de paradigma. Assim. Quando que a humanidade se perde? Por quê? Em que momentos que as coisas se perdem? E tem muitos médicos que me seguem, estarão aqui. Eu quero que se eles tivessem um pouquinho da tua coragem, cara. Nossa. Eu estava lá nos bastidores e alguns vieram conversar comigo. Mais de um falou a mesma coisa. Toda vez que mais de alguma pessoa fala uma coisa diferente para mim e do nada eu paro para refletir, tem alguma coisa aí que eu preciso mexer. E eles falaram assim, nossa, cara, que legal, tu ia para esta surpresa? Eu falei assim, não, porque eu fiquei sabendo. Então. Ele, admiro muito a coragem, cara, eu não teria essa coragem toda. E o primeiro que falou isso, tu fica pensando assim, tá. O segundo que falou isso, homens, né, ainda, eu falei, como assim, cara? Os caras são médicos, admiro a coragem, só que a coragem naquele sentido era o seguinte, tu tá tomando porrada, falando a verdade, porque senão não ia te admirar, mas não tem coragem de falar a verdade. Cara, aquilo me doeu, me doeu bastante. Porque não sabem, você sabe muito bem o que é isso, né? A gente parece muito forte, mas ninguém sabe o quanto que a gente chora sozinho. Né? Total. O sofrimento junto. E não é querer parecer forte. Não, eu vou ficar fazendo drama. Não, né, cara? Eu não me dou esse direito. Não preciso fazer. Então, eu fui imbuído daquilo. Eu falei, não vou falar nada, porque se eu falar vai ser muito forte. E eu lembro exatamente o que eu falei. Porque a hora que, no final... Eu chamei as pessoas, né? Poxa, não sejam uns bostas. Sei. Muito bom, meu irmão, muito bom. Porque eu tô falando sobre aquela verdade. Eu falei, não, eu vou viver até o final da minha vida falando a verdade, custa o que custar. Então não sejam uns bostas escondidos. E a hora que eu falei aquilo, na mesma hora, eu falei, ixi, foi. Agora mas o pessoal levantou e começou. Todo mundo começou a aplaudir. Poxa vida, era isso que faltava. Eu agradeço muito quando alguém me fala a verdade. Né? Sempre gostei de ouvir verdade, por mais dura que sejam elas. E são as nossas oportunidades de crescer, de entender que tem alguma coisa a mais que está faltando na nossa vida. Até para nos deixar mais felizes mesmo, mais reais. Aquele momento lá, para 8 mil pessoas, eu tinha certeza que eu tinha que falar aquilo. Por mais que tivesse me doído a hora que eu falei, eu saí dali com aquela coisa, missão cumprida. Se gostaram ou não gostaram... Bom, eu precisei falar isso para tentar despertar alguns médicos. Com certeza mexeu com uma galera ali. Nossa. Cara, e viver 120 anos, né, chamar a responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis. Eu falei, eu tinha ressentido filhos. Ali, não sei se eu ainda tinha ou não tinha, mas chamar as pessoas a entender a nossa responsabilidade, porque eu atendo muitas pessoas que falam assim, não, Vitor, eu já vivi minha vida e tal. Eu falei, bom, tem filho, tem neto, tem esposa. As coisas não são assim. Já vivi minha vida, deixa. Se eu ficar acamado por uma casualidade, tudo certo. Agora, ter a convicção de que eu sou corresponsável pesado por estar ali fazendo outras pessoas sofrerem por mim,
cara, eu não tenho direito de fazer isso. Né? Então, muitas vezes falta essa percepção de que, não, deixa, vou fazer isso, fazer aquilo, vou tomar um remédio para cá, para lá. Não. A gente não tem direito de fazer isso com as pessoas, mesmo que a gente tenha dinheiro suficiente. Muita gente, não, mas eu tenho para pagar. Cara, dinheiro de menos. Talvez seja não de menos, mas... E o sofrimento de quem está do teu lado. Total. Cara, é tão ruim tu ver alguém que tu ama sofrendo e... Como é que a gente... Né, tanta gente não se dá conta que fazer assim, até o mínimo é melhor do que não fazer nada. A gente não precisa fazer o tudo ou nada. Mas nós temos a responsabilidade de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Cara, o que o estilo de vida saudável, um estilo de vida ativo causa na vida de alguém que é sedentário, está começando a fazer algo? Aí alguém que está ouvindo a gente aqui falou, pô, que negócio é esse de viver 120 anos aí que o Vitor está falando? O que é isso aí? Eu quero entender um pouquinho mais. A pessoa que vai mudar a vida. A pessoa que vai ouvir um papo nosso, vai assistir uma live sua, vai ser seu paciente. O que essa pessoa pode entender dos benefícios, dos pontos positivos de um estilo de vida, por mais simples que seja, mas mais saudável do que ele vive hoje? Imensurável. Eu falo para todos os meus pacientes que às vezes chegam com aquele receio de ter que mudar radicalmente. Pequenas mudanças, grandes negócios. Boa. O simples fato de tomar água e não refrigerante muda tudo. A gente não pode ficar tentando adivinhar aquilo que pode acontecer, porque a saúde, os hábitos implementados, eles não existe matemática. Então as pessoas, mas o que o sono pode fazer? Tudo. Pode fazer com que tu não tenha diagnóstico de TDAH, muitas vezes a pessoa não faz o mínimo por ela, e aí tá lá com falta de motivação e tudo mais, e na fase adulta você, não, agora eu descobri o problema. Isso faz com que tu tenha menos depressão, menos ansiedade, não que não existam essas condições, existem, mas menos depressão, menos obesidade, menos diabetes, menos sono, Sono. Mas é muito difícil. Olha... As pessoas não sabem o que é difícil. Então, muito difícil. É possível mudar 20 minutos antes o sono? Já é alguma coisa. Não dá para ficar tentando adivinhar o quanto tu vai ganhar com aquilo que tu vai mudar. A alimentação, um pouquinho é melhor que nada. Exercício, mas não tenho tempo. Tem sábado, tem domingo? Faz um dia. Não tem problema. Essa desculpa que as pessoas têm, às vezes uma falta de orientação ou de pensar sobre, né? Mas eu não vou ter tempo de fazer 3, 4 vezes por semana, 5. Tem uma, já é melhor que nada. E tem estudo mostrando isso. Que o esportista de final de semana, que antes era aquela coisa meio caricata, não, ele tem os mesmos benefícios desde que ele faça com o mesmo empenho do que 2 dias durante a semana, 3 dias durante a semana. A comida... O simples fato de puxar o jantar para um pouco mais cedo na rotina, no roteiro, já acrescenta melhora de sono, que já acrescenta prevenção de diabetes, prevenção de doenças cardiovasculares. O exercício é, na verdade, um remédio universal. Né? Então, uma vez implementado, precisa ser academia? Olha, se você gosta de passear para ver borboleta, é melhor tu ficar em casa, porque chega um momento que tu vai te dar conta. Estou usando tempo à toa. Deixa eu fazer alguma coisa também que seja desconfortável. Viver no conforto, cara, é pedir. Realmente, eu quero que aconteçam coisas ruins com a minha vida. Seja profissionalmente, amorosamente, não tem como. A gente não veio para isso. Então, no momento que o exercício, aquele desconforto, ele se torna rotineiro, a pessoa percebe que aquilo é conforto. O sono dela muda, a qualidade de vida, a disposição, tudo muda. Ela passa a sentir falta daquilo, assim como a alimentação. São pequenas mudanças. Olha que eu vim de uma alimentação péssima, cara, péssima. Imagina, minha mãe tinha 18 anos e como ela era numa situação muito desfavorável de vida, ela achava que eu não podia ser desnutrido, porque ela não tinha comida. Sim. Então eu tinha que dar tudo e mais um pouco, principalmente no momento que começou a conseguir comprar algo artificial. Porque naquela época o artificial vinha vitaminado, sim, né? Aquela coisa. Vitaminas e minerais. Isso. Então eu tinha, e eu era magrinho. Eu cresci nesse contexto. O meu paladar é absolutamente infantil. Sério? Completamente. Gosto de comer coisas diferentes, eu como. Gostar. Não tenho um grande prazer. Meu paladar foi adaptado. Na infância a gente adapta.
Mas não sou criança, eu não tenho o direito de pegar e ficar querendo sentir prazer o tempo todo. Eu tenho meus prazeres, eu sou radical de jeito nenhum. Eu como o que eu quero no momento que eu quero, mas eu tenho rotina. E a rotina faz uma diferença nas nossas vidas, cara. O que eu posso falar para as pessoas que nos ouvem aqui? Comece com aquilo que dá para começar. E vai evoluindo, porque a nossa vida é evolução. Hoje eu estou de um jeito, amanhã eu tenho que estar melhor, depois de amanhã é melhor. E não use de subterfúgios de, mas é porque tu não sabe o que é ter filho em casa, ou acordar às 4 da manhã, já passei por tudo isso. Aliás, eu tenho filhos em casa e eu sou pai presente, eu acordo com meus filhos, eu visto eles, não tenho essa divisão em casa, tem de marido e mulher, mas eu não me dou o direito de ter tido filho com 42 anos, e ainda encontrar desculpa para não viver com eles. Não. Boa. Eu escolhi. Então, eu passei por isso. Eu sei as dificuldades, mas dentro das dificuldades, todo mundo tem possibilidade. É muito fácil encontrar desculpas só, né? O difícil é procurar a solução. Exato. A solução, às vezes, é pequena, mas ela é melhor que não existir. O estilo de vida é fundamental, cara. Assim, você falou de rotina. Teve uma época, meus filhos eram pequenos ainda, que eu e a Adriana, foi a primeira época que a gente teve babá. Então, babá. Irmão, eu podia acordar 11 horas da manhã. Eu acordei 11 horas da manhã durante umas 3 semanas seguidas. Eu engordei, eu me senti um lixo. Por quê? Porque é o desempenho, né? Não é uma coisa só, acordar 11 da manhã. Não, cara. Se eu acordo 11 da manhã, eu já perdi minha manhã. Eu já tenho um dia preguiçoso, eu já no final do dia eu já quero comer pizza, eu já quero assistir um filme, porque agora eu tenho babá. Olha o pensamento, que loucura. Então eu engordei, eu mudei. Cara, eu virei a chave. Passei a acordar muito cedo e desde então gosto muito de acordar cedo porque eu durmo muito cedo. Hoje a gente tá aqui, mas era pra eu estar dormindo há 2 horas quase. Então isso mudou a minha vida completamente. Minha e da minha esposa. Até você falou do sono. Um dia eu gravando um vídeo com a Adriana sobre negócios, né? Eu falei, e qual 3 dicas, que você daria para alguém que está começando hoje, para um médico que quer avançar num programa de mentoria, por exemplo, que quer virar empresário. Beleza? Beleza. 3 dicas. Ela deu 1, deu 2 e a terceira, sono. Ela deu 2 dicas técnicas e depois, cara, sono. Aí o sono, se todo mundo soubesse, aí mostrou o anel, mostrou o relatório dela do anel, você usa também. Sensacional, cara. Se as pessoas entendessem o quanto uma noite de sono bem dormida, o quanto um olhar, é isso que você falou, olhar para o pequeno, cara, pequenos ajustes. Cara, 1% por dia já virou sua vida do avesso em 3 meses, cara. Você entende? Então esse é o grande... E tinha uma pergunta, cara, que eu preciso entender um pouco mais. Indústria alimentícia, indústria farmacêutica, eu sei que é uma pergunta cabeluda, mas qual é essa relação, cara, da indústria da doença, indústria da cura, indústria alimentícia? Porque, cara, eu tudo bem, vez ou outra eu gosto também de comer algumas porcarias com os meus filhos e tudo mais. Acho que faz parte. Agora, eu me assusto muito, muito, quando eu entro em supermercados, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Você tem gôndolas gigantescas e você olha assim, cara, é diabetes para um lado, câncer do outro, porque é só isso que existe ali. E nos rótulos, agora que deu uma modificada aqui... cara, mas é uma loucura. É uma loucura. Me fala um pouquinho disso, cara, da indústria alimentícia, indústria farmacêutica, indústria da cura e da doença. Eu vivi, sabe, Rodrigão, eu vivi uma época quando eu descobri que as coisas não eram como eu tinha aprendido na universidade e que aqueles grandes médicos que eu tanto estimava talvez fossem grandes marionetes, muitas vezes sem saber. Claro que a gente não coloca no lixo todo o trabalho dos médicos, mas eu passei por ser paciente, né? Quando a gente vive aquele lugar do paciente, Sim. E ainda mais do que aconteceu comigo, a gente fica com vontade de botar a boca no trombone e falar assim, não, cara, tá errado as coisas. Então passei por um período de achar que estava tudo errado mesmo. Até uma certa imaturidade. Nesse momento eu fui atrás de entender todas essas teorias de conspiração, até onde aquilo realmente tinha algum cabimento ou não. E de fato, a gente entende, fica muito simples de enxergar que, imagina que a indústria alimentícia de repente está comprando um braço da indústria dos
pesticidas ou defensivos agrícolas ou agrotóxicos. Eu não vejo mal em negócios. Eu acho que o mundo é esse, né? Eu sou a favor do capitalismo, então a gente tem essa necessidade. Eu preciso da indústria farmacêutica. Só que até que ponto... Eu vejo, assim, o grande mal, Rodrigão, não são nem eles. Porque a manipulação deles, ela vai pegar, vai colar em quem? Cara, em quem é manipulável. Eu não sou. Mas talvez eu tenha tido essa oportunidade de passar pelo lugar do paciente. Numa época em que ninguém falava isso nas redes sociais, tal. Hoje ninguém mais tem direito de ser manipulado. A gente usa, a gente precisa acreditar também na boa vontade de boa parte dessas pessoas, mas ficou muito claro, principalmente depois da pandemia, que as coisas não se sustentam. A gente tem uma indústria alimentícia e farmacêutica que parece que conversam. Uma coisa te deixa... É inacreditável, né? Parece que conversa e assim, tudo leva a crer que de fato conversa. Né? São substâncias que às vezes não são colocadas para adoecer, mas adoecem. Então se adoece, vamos jogar claro. Tá? Adoece, ponto final. O que a gente tem por outro lado? Não, é uma força contrária tentando esconder coisas que são literalmente tóxicas, todos já sabem que são. E aí essa força contrária, tem alguém que está por trás desse negócio. Existe um grande interesse, da indústria alimentícia, mas e quando a indústria farmacêutica usa da mesma estratégia? Cara, a mesma estratégia. A gente tem, vamos para marcas de refrigerantes tal, com imagens de ursinhos e tal. É para adulto, por acaso, aquilo ali? É para criança. Inacreditável. É um jogo desleal, porque quem está fazendo por trás toda aquela estratégia de marketing são os maiores especialistas que estão contratados por essas empresas justamente para poder pegar quem é fácil, né? Pescar quem é fácil. Existe um elo. A gente sabe que Congresso, vou abrir o site para não falar do Brasil, vou falar do site da Sociedade Americana de Cardiologia. O American Heart Association. Vão encontrar lá patrocínios em congresso e tal, da Purilev. É difícil entender como que alguém pode aceitar num congresso de cardiologia servir McDonald's num lanche e nada contra os fast foods, mas é que não combina. É extremamente antiético eu ter uma banquinha lá no congresso de algo que comprovadamente não veio para nos matar, mas adoece. E o que está fazendo dentro do congresso de cardiologia, cara? No Brasil não é muito diferente, não. Então, eles são... É um conglomerado grande. Quando a gente amplia essa visão, a gente vê que todos esses grandes embaixos... É impressionante. Tem 4 grandes conglomerados que mandam em tudo. É muito difícil de pensar que eles são isentos. Né? Agora, volto a essa tecla. O profissional de saúde é que não deveria ser manipulável. Tudo seria diferente. Ele pode tentar à vontade. Vai bater e vai voltar. É que nem a indústria da perversão que existe por aí. De família, Por que prospera? Tu vai falar assim, meu filho foi para a universidade e lá transformaram a cabeça dele. Mas como assim? A faculdade nunca transformou a cabeça. Não tinha como. Todo mundo fala assim, porque todo mundo tem essa época que tu pensa de um jeito que tu acaba sendo um pouco mais socialista. Eu nunca tive. Também nunca tive isso, que eu vim de baixo do baixo. Eu nunca tive. Então, por quê? Porque eu acredito que a educação na minha casa foi forte o suficiente a eu entender que a palavra dos meus pais era muito mais poderosa do que de alguém que eu estava enxergando ali de passagem. Ou seja, eu tinha muito mais orgulho de pensar, não, eu vou acreditar nos meus pais, do que aqueles que estavam ali tentando me ensinar qualquer outra coisa. Sensacional. Eu postei esses dias Meus Filhos, Minhas Regras, que é o quê? Uma vez, cara, as crianças estudavam numa escola incrível. A gente teve só esse episódio. A gente foi chamado na escola. Falei, nossa, mas chamado na escola quem? A Linda, o Rodrigo? Não, é o Rodrigo. Cara, o Rodrigo. Ele vai chegar aqui com você, ele vai deitar no seu colo, vai te abraçar, vai trazer um doce pra você, vai ficar aqui, vai comer o tio Vitor. Cara, ele não consegue ser bravo. Eu falei, tá errado isso. O que houve, será? A gente chegou na diretoria da escola, uma reunião, nós, a professora, a Adriana, mais umas 2 pessoas. Ele tá abraçando muito uma amiga e ele tá sendo... esqueci a expressão que ela usou, mas ele tá enchendo o saco dela, tá? E os pais dela reclamaram.
Na hora, chamei os pais no WhatsApp, tem o telefone. Não, nunca reclamamos, não. Então fala mais, professora. E aí ela começou a falar que ele estava sendo muito carinhoso. Resumindo, ele tinha que ser menos carinhoso. Eu falei, pois bem, a minha direção pro meu filho agora, na frente dela, eu e a Adriana falando, abrace mais, seja mais carinhoso com seus amigos, 10 vezes mais do que você é hoje. Não mude seu princípio por conta de uma direção que não é o seu ambiente de casa. Meus filhos, minhas regras. Cara, você tem noção o quão forte é isso e o quão é negligenciado pelos pais de hoje em dia? Como é que você vê a educação dos pais hoje? Você tem 2 filhos incríveis. Tá com quantos anos? Miguel tá com 6, quase 7. A Maria fez 4 agora há pouco. 6 e 4, cara. Assim, já começa a idade pré-escolar, escolar ali, de começar a entender essa... Eu vou chamar de doutrinação, mas não é doutrinação... mas é um ensino, cara, que faz seu filho aprender a regra de um outro ambiente que não é o da sua casa. Respeite o professor, respeite a escola, respeite o ambiente que você está inserido. Agora, se quiser mudar os seus princípios, aí não. Só que os pais não se posicionam, cara. Os pais usam a escola hoje como depósito de criança. Você deixa a criança lá e ela vai sair de lá educada. Por quem? Como que você vê isso? O papel da escola é escolarizar. O papel dos pais é educar. Existe uma diferença muito profunda na educação e escolarização. Mas a escola tem o papel de escolarizar e ponto final. É aprender matemática, aprender português, é ciência. Então, quem ensina moral, quem ensina ética? Moral é em casa. Princípio, valor, é em casa. Então, há uma mistura aqui de papéis. Primeira coisa. A segunda é que, quando tu falava aqui dos meus filhos, nós temos filhos idades diferentes, mas educações muito parecidas. Não é à toa, a minha esposa ela é muito fechada, Camila, muito fechada. De poucos amigos, muito simpática, muito cara. Simples. Ela é incrível, cara, simpática pra caramba. Mas ela é muito na dela, muito na dela. E não é por acaso que ela admira tanto. Veio aqui, vocês não sabem, veio aqui. Assim, eu faço questão de ir lá. Fofocando no quarto ali. Lá, a Adriana, ela ama vocês, ama os filhos de vocês. Cara, demais. Viu a felicidade quando ela viu eles. Por quê, Rodrigão? O meu filho Miguel, nós somos mais parecidos, eu e tu. Mais tranquilos, mas eu não pareço, mas eu sou muito mais tranquilo. E a Camila é firme. Também não gosto que pise no calo dela. Muito parecido lá em casa. Tem alguma coisa, sabe? Eu tô entendendo. E o Miguel, meu filho, é muito parecido comigo. Ele é uma fofura, cara, nossa senhora, um carinho em pessoa, tá? Se estiver do lado aqui, ele não vai dar oi, ele vai dar oi que nem... exatamente o que aconteceu aqui. Nós estamos até mal acostumados. Vai lá dar um oi pro tio Vitor. Tu falou isso? O que ele fez? Veio, me deu um abraço. E eu me senti, então, mesmo esse guri desse tamanho, o que eu faço com a criança? Eu dou beijo. Eu abraço e dou beijo. Assim como na Linda, eu fiz a mesma coisa. Os meus filhos são assim. É abraçar, é dar beijo. Eles não têm essa maldade. Por quê? Porque eu não quero que tenha. Porque tá errado. Claro que eles têm que ser espertos no mundo afora, mas eles me machucam. Porque eu nunca tive. Então, essa tentativa de moldar pelas regras que nem eles mesmos viveram na infância deles, cara. Isso não era comum na infância, essa maldade. Nós somos de uma época em que prof era tia, cara. Chamava de tia. Não era prof. Era tia. Eu já vi os meus filhos falando prof, tia, tio. Existia essa proximidade, era muito mais familiar a coisa. E era muito mais respeitosa essa relação. Então, hoje... Eu creio que nem eles se deram conta, os professores, o quão distantes eles estão do ideal, porque eles viveram talvez muito, muito próximo ao ideal naquela época. E a gente vai consumindo. Parece que virou um novo normal. Não existe novo normal, existe aquilo que sempre foi certo e que sempre vai ser errado. Eu vejo com muito maus olhos, portanto, é uma dificuldade a gente conseguir locais que a gente tenha esse tipo de conversa. Sim. Graças a Deus, eu estava falando agora aqui que nós escolhemos uma escola pequena,
Imagina que no passado, para mim, era um horror. Quanto mais tu tivesse condição financeira, tu quisesse mais pessoas, maiores, né? Não, tô tão feliz com a menor, todos se conhecem, eu consigo conversar com os pais que têm, a maioria tem esse mesmo, vivem esse mesmo dilema na vida, estão procurando, por isso que encostaram na escola. Agora, quantos têm essa oportunidade, Rodrigo? São poucos. Ou os pais se tornam agentes nesse processo e começam a exigir essas coisas, ou fica muito cômodo. Diz, pois é, mas não tem desculpa. Eu vou voltar nessa história assim. Não procure desculpas, encontre soluções. Se não tem ali, vai para longe, seja o que for, faça o seu papel. A gente pode até encontrar desculpa para a gente, né? Mas para filhos, cara, para mim é tão descabido a gente aceitar, pois é, mas é a escola. Mas como assim, pois escola, é, cara? caramba. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. O caminho hoje é os pais se tornarem agentes mais presentes. Porque a escola ela não tem direito de educar o meu filho. E a gente tem visto muito isso, né? Filhos órfãos de pais vivos, maridos viúvos de esposas vivas e o contrário também. Muito pelo uso de tela, modernidade, distração o tempo todo. Eu vi ontem um vídeo tão legal, cara, que meu filho fez a mesma coisa. Um sapinho. Qual sapinho? Nossa! Ela pega o sapinho. Pega o sapinho na mão e tá feliz da vida. Meu filho, postei um vídeo do meu filho pegando um sapinho assim, filho, brincadeira de fim de noite aqui, de quem não tem iPad. Crianças sem iPad são perigosas. Eu uso essa frase. Então, mesma coisa. Ele pega uma lagartixa lá. Sensacional. E a lagartixa, todo mundo. Lagartixinha, sensacional. A mãe pira. Larga isso, pelo amor de Deus. Então, cara, é tão legal isso. Eu olhei, não é exatamente o que eu passo lá. Cara, depois você trouxe a Camila agora há pouco aqui na conversa. Depois que ela entrou na sua vida, depois que as crianças nasceram, o que você enxerga que você não enxergava antes? Cara, o que é amor mesmo? É uma loucura. A gente acha que a gente sabe o que é amar, né? Eu tenho uma dificuldade, sabe, Rodrigo? Minha dificuldade é medir esse amor. Porque eu fico preocupado. Até que ponto que não é de too much? É tão complexo pensar isso. Eu tenho uma sensação... Eu passei por pouco tempo atrás, uma situação de desabar, cara. Desabei assim na frente da Camila. Falei, Camila, cara, eu preciso saber até que ponto que eu posso demonstrar esse amor para Miguel e para Maria. Porque eu receio muito, eu temo muito do excesso. Não é excesso de cuidado, de não deixar fazer isso, aquilo, não. Como a gente se torna frágil, cara, assim, né? Eu forte ao mesmo tempo de saber, eu tô aqui e eu posso passar por qualquer coisa que eu nunca vou deixar acontecer nada com meus filhos. Nada que, sim, a vida tem que machucar como me machucou e tá tudo bem. Mas aquilo de ser da falta do pai... Eu não tenho, impossível. É isso. Então essa coisa que para mim era sempre uma insegurança. Será que eu vou ser capaz de fazer como meu pai fez? De eu perceber, eu tô embaixo das asas do meu pai, aqui é aquela águia da Bíblia. Tá aqui, aqui ninguém pega. Será que eu vou ser capaz de ter convicção disso? Porque eu sabia que meu pai tinha convicção disso. Tem convicção. Então perceber que o amor... Aquele que a gente lia, ele é daquele jeito inexplicável. E para mim o referencial de amor era o amor de Deus. Né? O que é o amor de Deus? Ninguém sabe explicar. Como é que eu vou explicar? E como é que eu vou explicar o amor pelos meus filhos? Eu não sei explicar também. Não tem como explicar. Então isso apesar, claro, amor pela minha esposa, que é a mãe dos meus filhos, que é quem realizou esses meus sonhos, quem é a minha parceira, minha companheira, nossa, uma mãe que nem sei explicar também, sabe, Rodrigo? Mas aí eu ter realmente essa percepção de que agora eu nasci. A hora que meus filhos nasceram, eu me tornei verdadeiramente homem. Pena daqueles que não têm filhos, cara. E pena daqueles que não decidem. A gente como homem aqui, pai, decide viver a paternidade. Ali a gente, ser humano mesmo, a gente é a outra fase da vida da gente perceber que agora eu sou um ser humano de verdade. Até ali
é como se faltasse esse passo. A sensação é essa, né? Assim, cara, agora entendi. Entendi. E não tem como você explicar para outra pessoa que não tem. Assim, pode parecer um pouco masculino demais, mas eu não me importo com essas coisas. Aprendi a ser homem ali. Agora sim, isso é ser homem. Sou imbatível agora. Nada pode me fraquejar, me fazer ser menos, porque para eles e para ela eu tenho que ser tudo, cara. Custe o que custar. Pá, que experiência. Que aula, irmão. Nossa, lindo. Sensacional. E, cara, eu vi que você falou do seu pai agora há pouco, você se emocionou. O que te emociona, cara? O que mexe com você? Família, cara. Família. Olha, cara, eu vim de uma família muito simples, né? Muito simples. Tu também veio. E nunca me faltou nada. E meu pai temia muito, minha mãe, que me faltasse algo, porque meu avô tinha quebrado, a gente morava na casa do meu avô, meu pai não tinha dinheiro para ir para a faculdade. Ele dava aula de karatê e kung fu para poder ganhar cursinho de graça e passar na federal, e aí economizar no ônibus. Então ele ia de bicicleta, meia hora lá, subindo ladeira em Porto Alegre para poder ir para a escola, para a faculdade. E para poder chegar primeiro na biblioteca, porque também não tinha dinheiro para alugar os livros, ou para comprar os livros. E ele, depois ele me falou, nossa, eu trabalhava tanto fora que eu fui ausente como pai, aquilo me machucava, mas 18 anos, eu e tua mãe, vivia num quarto, e eu não tinha o que fazer. E eu ficava me penalizando lá, ou eu trabalho, ou não entra dinheiro, não consigo comprar comida. Eu entrei na escola com 7 anos, não tinha como entrar antes. Tinha as escolas públicas e tal, mas eu morava num local que ainda era a casa do meu avô, que tinha quebrado, mas tinha a casa dele, né, um prédio, que os meus amigos todos, então meus pais esperavam. E minha mãe muito receosa, com medo, imagina, depois teve uma filha que nasceu, viveu muito pouco tempo e morreu com 2 semanas, 1 semana, 2 semanas. Depois veio um outro irmão, 3 anos a menos que eu, e depois veio uma outra com mais 2 anos de diferença, então eu era muito filho, não tinha como sustentar. E eu lembro de algumas coisas, passagens. E quando meu pai falou assim, eu fui muito ausente, aquilo ali me penalizava, eu falei, mas como que foi ausente, cara? Não era realidade pra você. Pra mim, não. Cara, que louco isso. Olha, cara, eu lembro poucas coisas, mas de algumas coisas, assim, eu lembro dele fazendo um skate pra mim, cara. Meus amigos todos tinham um skate. E ele fez, porque eu não tinha como comprar. Ele comprou um compensado, um pedaço de madeira de uma construção que tinha do lado da nossa casa, e foi lá, usou uma serra e fez. Aí comprou um truck, tempos depois guardou dinheiro para isso, depois as rodas. Claro que eu senti aquilo, putz, pai, vou construir, meus amigos, todos os negócios novos, mas era verde, pintou de verde, comprou lixa, e a hora que eu desci, meio desconfiado, os amigos iam, todo mundo com os skates, né, o meu todo construído, mas olha que engraçado, eu falava, não, esse skate foi meu pai que fez, esse é o mais forte, esse é o mais poderoso. Então me toca muito pensar sobre o legado que eu preciso deixar para meus filhos. Eu preciso deixar, no mínimo, aquele legado que meu pai me deixou. Ser invencível, imbatível, ser alguém que... Sim, quando a gente fala, né, capaz de morrer por um filho, é muito pouco. Né? Não é capaz de morrer, é capaz de passar por qualquer coisa. Isso me toca muito. Eu dar segurança para os meus filhos, para eles poderem se desenvolver, eu ser íntegro, o quanto que Deus confiou a mim, porque eu sou muito improvável, Rodrigo. Cara, muito. Sair da suja plástica, do conforto, de ser alguém supostamente total. Um playboy, né? O cara tem tudo ali, o pai passou por o que passou, o filho não tem nada. Foi tranquila a vida dele, e eu não teria problema com isso, mas eu só pedia para o pai me falasse assim, Pai Celestial,
me dá a missão que eu preciso viver aqui. Eu não quero me ausentar de nenhuma missão aqui. Tá tudo bem se for para minha vida ser confortável assim, mas também tá muito bem se você me deixar forte como meu pai. E me deu muito mais, inclusive, talvez, do que a dificuldade que meu pai viveu. Dali em diante, em que eu percebi que eu era forte, tudo passou a me tocar mais. Parece que eu sabia que... Por que tudo acontece de um jeito que eu não preciso mais pensar assim, vou me programar? Não. Eu oro, me mantenha no caminho correto, me avise se eu estiver fazendo qualquer coisa errada, porque eu não quero fazer errado. Poxa, ainda mais hoje, não preciso, nunca quis fazer nada errado. Eu me emociono muito porque eu deixei Deus tocar na minha vida e hoje parece que está comum falar isso, né? Mas há quantos anos eu falo isso? Eu fui os primeiros médicos, eu acho que começava a misturar as coisas. Eu lembro todo mundo, que troço besta é esse, ficar misturando religião com ciência. Eu nunca me abalei por isso. Então hoje muita gente fala, e que bom que falam, mesmo que seja da boca para fora, isso toca os outros. Mas, olha, poder perceber o que Deus fez com a minha vida, cara, me dá uma história do meu pai. Eu pedi a dificuldade, vinha uma dificuldade intensa, eu pedi para ser o herói que meu pai foi para mim. De repente, puxa, cara, primeira vez que eu ouvi meu filho falar, nossa, pai, tu é o nosso herói. Sabe aquele filme que bate? Total. Porque a palavra herói não é uma coisa incomum. Todo mundo fala assim, não, eu quero ser um pai herói. Beleza, para mim era um significado muito forte. Muito forte. Porque era o pai herói, era o meu. Era o mais jovem dos pais, era o mais forte dos pais, era o faixa preta de karatê e kung fu, então era aquele cara imbatível. Tá, então o herói para mim era forte. Tanto que no meu primeiro livro, que eu publiquei em 2014, no prefácio, eu escrevo sobre isso. Sobre, eu nunca tive heróis. Super-Homem, Batman, qualquer coisa dessa. Putz, eu não tive, cara. Tinha um. Né? O maior de todos, cara. Maior, cara. E quando houveram as enchentes no Rio Grande do Sul, lá, por acaso caí num local lá para ajudar e ajudei muitas, né? Eu fui, acho, dos que mais ajudaram lá no Rio Grande do Sul, não propriamente eu, né? Mas todo mundo que me ajudou, eu acabei conseguindo mais de 40 milhões. Não do meu bolso, você engajou, né? demais lá em ajudar todo mundo, a gente acompanhou. E aí, lá, meu filho nunca tinha me chamado de herói, eu não lembrava nisso, né? Era uma coisa que estava dentro de mim. E um dia que eu mandei um vídeo para eles, que eles estavam sentindo falta de mim, e eu mandei um vídeo, o papai tá aqui ajudando, tem muita gente precisando, tal. Mostrei que eu tava num caminhão, Miguel gosta de polícia, tal. Tá aqui com a polícia, mas o papai vai voltar. Podem ficar tranquilos. E aí a Camila também não sabia do negócio do herói. Eles mandaram um áudio pra mim assim, papai, você é o nosso herói. Passou o filme. Eu falei, tá aí, Deus. Aquele sentimento aqui está justificado aqui, nesse momento que eu estou vivendo. Nossa. E naquele período foi a vivência incrível, Rodrigão, porque dias depois a Camila estava fazendo ele dormir antes da caminha lá, oração e tal, e a Camila falou assim, e ele, cadê o pai? E pouco tempo atrás meu pai tinha me ligado, falado, Vic, o que tu tá fazendo, cara? Tem 2 filhos em casa, tem 1 mês que tu quase não dorme, tu sobe num avião aqui, tu sobe num helicóptero ali, tu vai, cara, chega, né? Tu já fez bastante, tu tem 2 filhos para criar. Uma dessas cai um avião, alguma coisa aí, e aquilo a mim me mexeu, e ao mesmo tempo, o que é o meu recurso? Orar. Pai, me tira então. Eu não preciso estar aqui, mas eu não consigo sair daqui. Não consigo sair, tem muita coisa a fazer. Mas eu tenho prioridade, é minha família, eu sou o guardião da minha família. Me avisa. E é uma das respostas de Deus. Dia seguinte, a Camila, Vicky, assiste o que aconteceu de noite aqui. Eu fui abrir as câmerazinhas para ver de noite, né? A gente grava ali. E a Camila fala assim, não, então, Miguel, o que te deixa triste dele? Quando ele era menorzinho, quando eu faço uma coisa errada, mãe. Mas o quê? Não sei, quando eu falo assim, eu vou te matar, eu não sei o quê. Porque às vezes vê alguém falando. Sim.
Aí ela, Miguel, meu Deus, que horror, meu filho. Não, tu tem que falar diferente. Eu vou te elevar, eu vou te abençoar, eu vou ser uma pessoa muito boa. Ele, eu vou ser igual o papai. Aliás, eu vou ser melhor que o meu pai. Daí ele falou assim, não, mãe. Não. Dela, o quê? Ela, não, melhor que o papai é impossível. Nossa, meu irmão. Nossa vida, cara. Nossa. E ainda deitar a cabeça no travesseiro. Meu e saber Deus. que, tudo bem, a gente pode receber um elogio assim e saber às vezes que, que bom, mas eu não sou bem assim. Mas a gente deitar e falar assim, que bom, isso, cara. Eu sou o mais limpo possível, eu sou o mais genuíno possível, eu sou o mais honesto que pode existir dentro das minhas possibilidades. E se eu sou qualquer coisa errada, eu sou sem querer ser. Então me corrige, pai, me corrige. Pô, viu? Nossa, irmão, meu Deus, arrepiei inteiro aqui, cara. Isso é... Não tem preço, não tem explicação, cara, não tem como explicar. E já que você tocou no assunto, quem é Jesus pra você, cara? Olha, de todos os amigos que eu tenho, eu fui o único que cresci em igreja, sabe? E todo domingo, toda segunda-feira de noite tinha uma reunião de família pra gente falar sobre Cristo. Foi algo tão presente pra mim que eu não tive que conhecer depois. Sempre teve me enxergando, sempre me olhando. Quando os meus amigos começaram lá na época de 15 anos, aquela coisa de ir beber, tomar todas, depois, maconha, essas coisas que acontecem em escola. E o meu medo não era meus pais, era de desonrar os meus pais. Porque eu sabia que Deus estava sempre me olhando, então eu já tinha essa convicção. Olha, Deus, Jesus, estão me olhando. Eu não tenho como me esconder, eu posso esconder dos meus pais, mas eu vou desonrar meus pais. Então Jesus é a maior inspiração das nossas vidas, eu sei que da tua também. Se a pessoa tem qualquer dúvida sobre a existência ou não, eu digo, não perde nada em pelo menos se inspirar na história dele, porque digamos que a gente escolha uma história de alguém que foi perfeito, primeiro escolhe. Eu pergunto muito isso, cara, principalmente você, porque a medicina, ela tem muito isso, né? Tem. Ela tem muito uma separação, assim, né? Olha, ou é isso ou é isso. Entra na história da doutrinação. Porque durante a faculdade a gente tem que entubar, né, de que a teoria da evolução das espécies, de que é coisa darwiniana, mesmo sem evidências dessa existência. Olha que engraçado. Que a gente louco, tem que acreditar no Big Bang, que nunca foi comprovado, mas tem que acreditar nisso. Então, a gente afasta e nem se dá conta. Porque durante a faculdade, a gente passa a falar sobre isso sem se dar conta do que aquilo ali... Peraí, isso aqui está contrário às minhas crenças, aquilo que verdadeiramente eu acredito. Porque a gente fala assim, não sei quantos mil anos de evolução, mais 400 mil anos... E a gente fala... De repente tu começa não, entrou, olha, ali na surdina, como a gente fala. E tu é obrigado, portanto, a se afastar porque é a química que resolve. Não, nada mais do que isso. O resto é aquela coisa, entra no campo do, é picareta, é alternativo, se tu tem esse viés. Cara, você sabe que o meu médico, o meu cirurgião aqui nos Estados Unidos... depois da cirurgia, ele falou, né, olha, é 99% de, cara, você tem que fazer um tratamento, tem que fazer um negócio assim. Quando terminou, que eu não precisei de nada daquilo, ele olhou, ele é paquistanês, cara, ele olhou, foi Deus. Nossa. E falou assim, o que você vai fazer com isso agora? Putz, irmão. E aí você ouvir isso, uma coisa é você ouvir isso do seu pastor, ouvir isso da sua esposa, ouvir isso, outra coisa é você ouvir um médico paquistanês que, cara, você não faz ideia de onde o cara veio. Você vai na terra do cara, ninguém vai falar disso, sabe? E quando ele veio falando, e ele falou várias vezes depois, em outros momentos assim, cara, então existem coisas que, cara, que
eu creio muito em milagre, creio em pequenos milagres todos os dias, já presenciei vários. Então eu acredito muito nisso, assim, sabe? Eu acredito que nos momentos, cara, difíceis, talvez a gente consiga enxergar o milagre, mas às vezes porque a gente tá esperando, né? Agora, no momento feliz, cara, talvez o milagre já aconteceu ali 1000 vezes e você não conseguiu ver, cara, você não conseguiu enxergar. Por quê? Porque não é o momento de dor. E a gente é acostumado a buscar o milagre no momento da dor. Seria até essa talvez uma explicação para a dor, né? Engraçado. Curioso. Assim, de um ponto de vista, claro, se a gente fosse falar matematicamente aqui, por que fazer sofrer? Por que passar? Esse é o momento que a gente está desnudo. Né? Aquele é o momento que a gente é capaz de enxergar com mais sensibilidade, a gente está ali esperando aquele toque divino. Se você é médico, empresário ou já fatura muito bem, mas não tem influência no digital, você está limitado ao seu tempo. E quem não constrói influência hoje, paga mais caro para crescer amanhã. Então no Army, a gente transforma seu posicionamento em produto e escala. Você pode fazer a sua aplicação aqui embaixo no link e a gente avalia se é o seu momento de caminhar junto com a gente. Irmão, qual foi o momento mais difícil da sua vida? O momento mais de dor, de desespero, escuridão que você falou, cara, e agora? Que você falou assim, sou eu e Deus e algum momento desafiador. Eu vivi alguns, assim, de um momento de eu e Deus, literalmente, quando eu passei por aquele episódio no Egito, né, quando eu fiquei dentro de uma prisão, dentro de um presídio, imagina, a prisão, a cela tinha mais ou menos, ali tinha 12 pessoas, a primeira cela que eu fiquei. 12 pessoas que, se a gente acha que é aglomerado aqui, imagina um lugar que nem água a gente tem suficiente. Para quem não sabe do que aconteceu, contextualiza pra gente, assim, de uma maneira só para breve, para contextualizar. Eu passei por um período faz uns 4 anos, mais ou menos. Eu estava numa viagem, a gente tinha recém-aberto da pandemia, primeiro país, o Egito. Eu fui fazer uma gravação lá sobre saúde. Eu tinha um canal que era aberto às pessoas, eu falava sobre saúde. E um amigo meu ia para falar de política e a gente falava, vamos ir que eu quero conhecer também. E lá, então, estava uma brincadeira dos guias com a gente, e os guias eram egípcios, mas falavam também português. E estavam lá. E numa parte das brincadeiras, estava numa loja e tinha uns deuses atrás das vendedores, tinha uma vendedora só, elas eram vendedoras, e ela que estava conosco, porque a vendedora falava espanhol, então ela conseguia falar conosco. Então atrás dela tinha uns quadros e umas estátuas, e as estátuas egípcias com pênis muito grandes e outros com pênis menores. E nos desenhos também, eram os deuses, eles estavam explicando aquelas histórias. E eles começaram a brincar conosco, está tudo certo, né? Nós estávamos ali filmando, e eu transparente, fazendo stories, e eles falando, para ver, porque esses aqui são os deuses egípcios, né? Aí tinha uns pênis maiores, né? E esses aqui são os deuses brasileiros, pênis pequenos. A gente rindo. E numa dessas, a moça estava explicando sobre aquela coisa dos papiros, e os papiros para fazer que vinha de uma planta e tal, e ela falou, e eu te juro que eu pensei, deve estar brincando de volta. Eu falei, aqui nós temos papiros e quanto maior e mais grosso, melhor. Eu falo, nós somos os deuses aqui, mas vocês gostam de grosso e duro e maior. Só que era ela que estava na frente. E eu, tão inocentemente, ainda estava fazendo stories. Bom, aquilo ali, cortaram exatamente aquela parte ali. Como se eu fosse um depravado, mas alguém vai chegar numa loja e vai falar para alguém assim, tu gosta de grosso e duro? Ninguém vai fazer uma coisa dessa. Mas estava bem na época das eleições, em que estava naquela época, a era dos cancelamentos. A época da eleição, cara. Época muito próxima à eleição em que o Lula venceu do Bolsonaro. Bom, uniram isso, médico, branco, família, polarização total, cristão e bolsonarista, porque eu não era lulista, então qualquer um que não era lulista não é petista, bolsonarista. E aí pegaram um vídeo de muitos anos, olha para tu ver como as coisas são arquitetadas, conseguiram achar um vídeo de muitos anos, em que o Bolsonaro tinha enviado uma mensagem, eu não conhecia ele pessoalmente, era um paciente meu, em que ele era ainda deputado federal na época, nem era candidato ainda, e era um paciente meu, amigo dele. E ele sabia que eu tinha servido no exército aos 18 anos. Eu servi aos 18, não como médico. Ele falou, tu gosta de exército, né? Gosto, aprendi muita coisa lá. Eu falei, então, cara, manda uma mensagem aqui, porque o Bolsonaro é meu amigo, tá? Foi assim,
celular dele. Ressuscitaram um vídeo antigo Cara, não sei como é que acharam para fazer conexão. Porque a primeira notícia que saiu da médico bolsonarista, lógico. tá? Então, daquilo ali, daquele corte, que eu não sei nem como é que eles traduziram, eu sei que enviaram mais de 2.000 e-mails para a embaixada. E pro ministério lá no Egito, porque o momento vive até hoje, né? São sucessões de ditaduras no Egito, verdadeiras. E lá, assim, qualquer coisa que possa afetar a ordem lá dentro, eles tiram de circulação. Eu não sabia disso. E depois resolve. Só que tira de circulação, eu pensei, a hora que me chamaram para explicar... enquanto esses e-mails chegando lá, você tava lá, vida normal. Tomando seu café, tranquilo. Nada, até fiz assim, no dia seguinte voltei lá para pedir desculpa. Aí eu fiz, bom... A gente começa até a se questionar, será que eu deixei ela constrangida a esse ponto mesmo? E todo mundo falando, as pessoas não, porque tu vê, o cara tem que ser morto. Eu falei, que isso? Eu devolvi uma piada, tudo bem, pode ser a piada sem graça, pode ser o que for. Desrespeitosa, não sei, mas então, deixa eu pedir desculpa. Eu voltei lá na loja, filmei, falei, eu quero pedir desculpa, porque ontem, tu entendeu a minha brincadeira? Ela falou assim, entendi. Eu falei, peraí. E ela tranquila? Tranquila. Eu falei, tu entendeu mesmo? Porque olha só, eu falei sobre isso, tal, eu tava assim... Desenhei. Ela falou assim, não passa nada, você é turista, não tem problema. Bom, eu fiz a live, então me desculpa, de coração me desculpa, se eu te desrespeitei de alguma forma, desonrei e tal, não foi, vocês estavam brincando com a gente, e eu devolvi uma brincadeira, só que tu estava na frente falando. Eu, não, mas não faça nada. E os guias falaram assim, não precisa fazer isso, Vitor. Aqui as pessoas nem usam a rede social. E mais, para eles, vocês consumiram na loja deles, eles estavam precisando. Feliz da vida. Feliz. Mas não bastava. Porque assim, a desculpa não existia, agora já foi, não tem mais volta, e tem que ser morto, tem que ser preso. Fizeram um inferno na vida da minha família aqui, porque eu nem ficava sabendo lá do que estava acontecendo. Até que um momento... pressionaram tanto lá o Ministério do Exterior, não sei o que eles fizeram, sei que foi mais de 2.000 e-mails, que a Embaixada do Brasil me relatou. Caramba! E me levaram para esclarecimento. Na verdade, o que estava constado lá, a princípio, era esclarecimento do que aconteceu. Só que do esclarecimento, eu falei, vamos tirar meu passaporte, vamos me deixar no hotel? Não, vai dormir na prisão. E não era prisão sozinha, né? E nem especial. É prisão com 12 pessoas que tu não faz ideia. De início você achou que ia passar uma noite lá e, sei lá, no outro dia... Pegaram meus celulares, minhas senhas de tudo, minha carteira, minha senha de e-mail, senha de rede social. Falei, pô, tudo bem, se é assim a regra aqui. E a embaixada no dia seguinte falou assim, desculpa, a gente não está acostumado com situação dessa. A gente nem não sabe nem por que tu está aqui. Nós estamos acostumados com problema com drogas, ou então desvio de conduta. Isso aqui não é nada. E nem conseguimos saber o que está acontecendo. Mas foi uma pressão muito grande, muito grande. Eles conseguiram que um perfil de defesa de mulheres muçulmanas tal, postasse aquele trecho. Eu digo isso, sou um cara que eu não tenho problema com isso. Eu entendo que eles foram manipulados. Recebem um vídeo de um brasileiro com a história de que está indo lá para deturpar a cultura deles. Em placa narrativa, envelopou, acabou. Pois eles não tiveram culpa disso. Assim, o procedimento lá é este. É errado? É um procedimento errado, porque fazem isso com as pessoas de lá. Tiram de circulação, não avisam família, não avisam nada, não tem direito a advogado. Eu não tive direito, não me perguntam em nenhum momento assim. Você tem direito a zero. E quanto tempo você ficou lá? Uma semana. Uma semana sem comunicação com ninguém, ou advogado, nada disso. Olha, a sorte é que eu estava com... Eu tinha 2 telefones no bolso. Um deles eles pegaram e não viram que eu estava com outro. E o outro eu mandei uma mensagem para um amigo para avisar a embaixada, avisar, estão me levando não sei para onde, não sabia nem quem era. Me pegaram, assim, mas quem não se identificaram, falaram que era problema com passaporte, a paisana, num carro a paisana. Eu falei, agora vão me matar. Esse é no deserto aqui, provavelmente alguém viralizou isso e vamos colocar, eu fiquei aquela imagem, né? Vamos me levar para um deserto aqui, vamos me degolar. Olha, meu filho tinha 2 anos. Nossa, cara. Então, eu te juro, eu nunca temi a morte na minha vida, sabe? Muito por conta da minha fé, da minha crença. E eu falo assim, se eu errei feio assim, pai, me castigue, eu tô aqui para isso, não tem problema. E se quiser me levar, eu tô em paz, porque tá desproporcional. Então eu tô em paz, peraí. Meu filho, e passa tudo na cabeça em muito pouco tempo. Meu filho tinha 2 anos, minha esposa, pô, baita de uma mãe. Fala,
provavelmente, se eu for embora, é porque é para ele ter outro pai aqui, é para ela ter outro marido aqui. E enquanto ele não lembrar de mim depois, tá tudo bem. Então eu fiquei em paz. Nossa, cara. Te juro que eu fiquei em paz. Porque ele tinha essa idade. Hoje seria completamente diferente. Eu não tinha minha filha ainda. Dali, em que eu fui para todos os lugares que tu possa imaginar lá, me levaram para uma prisão, para outra, né? Aqueles momentos sozinhos lá, assim, era essa noite, será que eu vou acordar vivo ou não? Porque ninguém falava a minha língua, eu estava numa cela cheia de gente, nos autos eu estava para verificação de fatos, olha isso, não era prisão, não. O que tem de documento no Egito? Nada. Ele veio aqui para esclarecimento e já que a gente viu que não teve nada, ele foi liberado. Eu não consegui nem gastar com advogado. Que isso? Mas quem que a gente contrata? Não tem processo, não tem nada. Mas era aquela, socialmente, o governo precisava me tirar de circulação. Assim, se acontecer qualquer coisa de uma mobilização nacional, a gente fez a nossa parte. Mas ninguém fez mobilização nenhuma lá. No Brasil teve um horror. Aquele momento sozinho, cara, eu voltei, parece brincadeira, mas eu voltei, a minha família com receio de que eu vai precisar fazer tratamento disso, daquilo, nada contra quem precisa fazer tratamento, mas eu voltei tão tranquilo, eu ainda falei, puxa, felizes daqueles que têm uma experiência dessa, de saber que houve uma injustiça, porque eu não sou um cara de vítima, mas foi desproporcional completamente. Total. Daquilo ali. Primeiro que enviesaram, editaram o vídeo, traduziram, sabe-se lá como. Porque não há proporcionalidade para aquilo ali. Porque se fosse piada por piada, a deles era 1000 vezes pior conosco. Porque a deles foram explícito, a minha foi implícita. Eu tinha assim, aquela certeza de que Deus está comigo. Está comigo. Eu posso ter errado, pode me fazer qualquer coisa, mas essa não é a proporção de um castigo. E eu sempre gostei da história do José do Egito. Olha que engraçado, cara. Depois a gente vai fechando essas contas. Era a história que eu mais falava para alunos médicos. Eu falava sobre a história de José do Egito, que foi, imagina, ele vivenciou coisas inexplicáveis, né? Uma família. Então eu pensei, quem é minha família? Que me jogou que me deu para ser morto, que me jogou num buraco. Minha família são os brasileiros. De um cara que nunca fez mal para ninguém. Puxa, cara, eu tô sempre ajudando os outros. Informação de graça não é só isso, não. Eu ajudo instituições, eu faço muita coisa. Me jogaram no buraco, tá tudo bem. Além disso, eu fui entregue numa prisão no Egito. Foi. Nossa. Cara, minha vida é um filme inacreditável. A história que eu mais gostava. Depois daquilo ali, dentro da prisão, eu tinha que sobreviver. Tinha um cara que falava mais ou menos português, inglês. É um traficante. Numa das celas que eu fiquei, eu falei, cara, me ajuda, assim, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã aqui e ninguém sabe onde eu estou. Então, como é que eu faço para ficar numa solitária? Tem algum lugar que é sozinho? Ela, só se arrumar confusão. Eu falei, é comigo. Eu vou fazer o quê? Foi para cima. Aí porque tinha gente mexendo comigo lá, né, o tempo todo. Claro que mexendo não no sentido sexual, né? Porque lá pela religião, até na hora de urinar, eles viram de costas. Né? Urinar era um buraco. Né? Urinar e defecar é o buraco, evacuar. A água é o caninho que cai em cima do buraco que as pessoas fazem as necessidades. Vai ter um conta-gotas ali. Cama não existe. Um encostado no outro, porque não tem como deitar também. Não tem espaço para deitar. Nem se acomodando não tem espaço. Tem que encostar em algum lugar. Cara. Um no outro. Assim. Deslocamentos, então pior ainda. Tu só não cai porque não tem como cair. Porque tá todo mundo num camburão gigante, com 80 pessoas. Então, aqueles momentos ali, eu te juro que eu acordava todo dia de manhã e falava assim, só pode ser sonho. Não é possível. Não é possível que eu tô vivendo isso aqui, cara. E só tinha uma coisa para fazer. Quando eu pude, eu fui para a solitária. Depois da solitária, fiquei 2 dias ali. Foi paz, entre aspas, né? Porque rato é brincadeira. Rato, barato, é tudo que tu possa imaginar. E não tem luz. Então, às vezes, tu pisa no molhado, não sabe onde é que tá pisando também. Mas era o momento de ficar orando. Quem que tem a oportunidade de ficar, vamos dizer assim, 7 dias sozinho,
em silêncio, ninguém fala a tua língua. E a única conexão que tu tem é Deus, verdadeiramente. Tu não tem. Depois eu fui pro presídio, era um pouco mais organizado, e no presídio a mesma coisa. Ali eu pude ficar realmente mais tranquilo, mais em paz e orando. Porque eu cheguei no presídio, ele falou, um dos que falavam, o único, também tinha um que falava inglês lá, ele falou assim, olha, aqui quem vem dificilmente sai. Por quê? É porque aqui tu tá escondido, ninguém sabe que tu tá aqui. Enquanto na prisão tem uma delegacia, tem um... Aqui não, aqui vem as pessoas que vêm para ficar, e a gente não sabe quando sai. Tá bom, então, mas pelo menos eu consigo ficar tranquilo aqui, tá um pouco mais organizado, eu consigo deitar, não tem cama, não tem nada, é chão, mas eu consigo deitar, é aqui que eu vou ficar. E eu dentro de mim, eu falei, bom, eu tenho que me programar, eu tenho 1 mês sem comer, consigo. A água, vou ter que tomar essa água aqui, se ficar doente ou não. Se tu quer ler no Google, o que não fazer no Egito? Tomar água. Pô, a água do negócio que cai onde as pessoas fazem as necessidades, pior ainda, né? Eu 1 mês sem comer, ok. A água vou ter que tomar. Tá. O que mais? Vou ter que respirar pouco, tá? Porque é um calor horroroso de dia, vou desidratar aqui. E de noite um frio danado. Então vou ter que conseguir algum jeito para poder esquentar de noite. Não tem nada, cobertor não tem nada, é chão. Eles estão adaptados. Aí tu vê o valor de um papelão, né? A gente vê na rua as pessoas, papelão te isola um pouco no chão. Garrafa PET, para quem tinha na prisão, no presídio não tinha nada. Para botar a cabeça em cima. Que isso. Encostar aqui assim, para quem conseguia encostar num cantinho. E todos aqueles dias, eu lembro com detalhe todos aqueles dias, porque é o momento que tu só tem uma coisa a fazer. Ou tu faz oração, ou tu fica louco. Porque tu não tem o que fazer. Tu não sabe que horas é. Ainda mais num país que tu não conhece, tu não tem noção do que está acontecendo fora, se sabem o que tu está passando, se alguém está armando contigo de noite. E eu enxerguei na minha vida tudo que eu tinha passado me preparando para aquilo ali. Eu fui o único dos meus amigos que serviu o exército com 18 anos. Todo mundo tirava, o pai tirava e tal. Eu preferi, deixa eu passar por uma dificuldade. Tá. Sou o único dos meus amigos, sou de Porto Alegre, ninguém gosta de pescar. Lá não tem onde pescar. Sou o único que gosta de pescar. Aonde? Eu gosto dos lugares mais improváveis. Mas me bota no meio das tribos lá para pescar sem estrutura nenhuma, que eu quero. É um calor horroroso, cara, mosquito para tudo que é lado. Então eu fiquei destilando. Então durante o dia eu falo assim, tá, eu tô pescando feliz. Preparando, condicionando a cabeça. Se eu tô pescando feliz, eu vou ficar infeliz aqui que eu tô transpirando. Vou ter que diminuir a transpiração. Não tem água suficiente. Então, consigo ficar em jejum. Eu, como médico, eu sei até quando que eu consigo ficar em jejum aqui. Tá bom, só posso calcular água. Vai ser matematicamente do meu claro. De noite, aquele horror. Bom, no exército, na época dos acampamentos, era aquele horror de noite mesmo. Porque eu fui na tropa, não é como médico. Então tá, de noite eu tô, imagina, dormia embanhado. No Rio Grande do Sul, um frio. Não, aqui eu tô no frio, mas tá tudo bem. Sei me virar. Então, sabe que tu vai enxergando assim, cara, nada foi por acaso. E eu sou o único também, de todos os meus amigos, eu não conheço, claro, hoje eu tenho outros amigos, né? Mas de todos os meus amigos que eu tive, que tinha um conhecimento da fé genuína, de Deus, de Jesus, intimidade. Então, eu era o único que tinha uma intimidade para poder, assim, eu não estou te chamando agora, pai. Eu quero só entender. Não precisa me tirar daqui, não precisa, mas, porra, me dá alguma resposta, porque ficar no silêncio agora tá difícil, porque o sofrimento não tem como. E qual foi assim, o maior aprendizado, cara, que tocou seu coração lá, que você tem certeza que você vai carregar pro resto da vida? Cara, milagre não é por merecimento, milagre é por não desistência. Eu tinha todo o direito de questionar Deus ali, eu tinha direito. E não seria fraqueza fazer, porque biblicamente se questiona Deus. Jó, todos questionaram em algum momento. Jesus na cruz. Meu pai, por que me abandonou? Por que me abandonaste? Eu não senti nenhum abandono em nenhum momento. Mas perseverei. Assim, tá, tô aqui contigo, pai. Faz o que tu quiser comigo. Mas assim, só tem algumas coisas que tenta me preservar. Se puder te pedir uma coisa, minha integridade física mesmo, sexual e tal,
me preserva isso, porque se eu sou capaz de morrer, não é porque é machão, não, tu vai ficar parado com alguém fazendo alguma coisa, te abusando, eu não conseguiria fazer isso. Então só não deixa ninguém tentar, porque eu vou matar, eu vou morrer, não sei. E Deus nunca te abandona, cara. Se tu não, assim, e mesmo que seja um abandono, entre aspas, né, é o plano dele. Porque muita gente fala assim, cara, te abandonou, tu fez cagada, olha onde é que tu tá. Abandonou? Não. Todo momento eu fui preservado. Até na hora de fazer algo, de tentar brigar para poder ir para a solitária, meu pai faz chapéu de carteira e Kung Fu, cara. Desde a infância eu fiz artes marciais, sou fissurado, adoro. Então sabia me defender, sabia fazer jejum, sabia passar calor, sabia ficar sem comer, sabia calcular água, sabia... Não peguei doença nenhuma, tomando aquelas águas de lá. Nada aconteceu, cara. Tinha um cara que falava mal porcamente inglês e conseguiu me mostrar que não tinha organização criminosa ali. Então, sabe o que é, cara? Que é só a gente querer refletir sobre o plano do Pai pra gente, que a gente vai encontrar ele em todos os momentos das nossas vidas. Cara, olha que louco. A gente tá aqui há, 1h e pouco. Você, cara, uma das maiores referências médicas do Brasil, um cara que impacta tanta gente, milhões de pessoas. A gente falou 1h e pouco aqui e a gente tocou muito pouco, cara, no assunto medicina, no assunto longevidade, no assunto jejum, no assunto, cara, vida saudável, que é aquilo que talvez você ache que você impacta no mundo, mas olha o quanto é alta e forte a sua voz para tudo isso que a gente tem falado aqui, cara. Tem noção disso? Quanto a sua história, o quanto os seus desafios... porque tem muito isso, cara. As pessoas olham e falam, cara... Dr. Vitor, médico, cara. Tem dinheiro, família bonita. Pra ele é fácil. Amigo. Olhar a pontinha do iceberg dos outros é maravilhoso, né? Olhar toda a estrutura por baixo é que é o mais difícil, cara. E isso aqui que a gente conversou até agora só reforça isso, cara. O quanto você tem além da medicina, além da longevidade, além de tudo que você faz no dia a dia com seus pacientes para impactar no mundo, assim, cara. Eu estava num jantar aqui, segunda-feira, um casal super religioso, espiritualizado. E aí ele me fez uma pergunta interessante, assim... Tu largaria a medicina por algo? Eu largaria. Se Deus me chamasse para viver um ministério dele, eu largaria feliz, muito mais feliz. Ele falou, mas não é para isso. Mesmo, eu sei que não é. Por hora, pelo menos. Ele, não, é para tu ser usado nesse meio. Uhum. E é através dessa mensagem que tu toca uma pessoa pela saúde, ela chega a ti pela saúde e ela vai, então, ser atraída. Assim, como é que alguém que fala tanto de ciência, que estuda tanto, tem tanto negócio da saúde, tem histórias tão profundas que parece que da saúde ficam de lado. Se todo mundo que tem um chamado largar a profissão para ir viver o chamado da missão, ninguém exerce a missão naquela área específica. Entende? E na sua área específica, se você pudesse dar uma direção, cara, um médico recém-formado, um cara que está começando a vida, qual seria o aprendizado, assim, o conselho, o puxão de orelha? Dr. Vitor aqui, de terno gravata, aqueles vídeos incríveis que você faz, está sempre aparecendo ali, maravilhoso. O que você falaria para eles? Eu vou falar que eu nunca pensei em falar dessa forma, mas porque esse conselho de se dedique, estude, procure isso, aquilo, todo mundo dá. Então isso é elementar. Mas olha, não tem coisa mais forte para mim do que de noite. Eu faço mais do que de noite, mas pelo menos de noite essa pessoa pedir que ele seja aquilo que ele tem que ser, cara. Porque isso inclui todo o resto. Pai, me faz íntegro e me faz viver o teu plano. Aquele plano que o Senhor desenhou antes do meu nascimento. Porque se está na medicina não é por acaso. Mesmo que a pessoa não seja apaixonada e tal, não, está ali. Então, deixa eu entender o que é isso. E por que isso é mais forte? Porque as pessoas, Vitor, mas
Não, é mais forte. Todo mundo sabe que tem que estudar, todo mundo tem que se dedicar, tem que ser responsável, tem que fazer formação. Cara, elementar. Pode ler, procura no ChatGPT que vai mostrar. Boa formação, tá. Mas isso faz com que tu tenha algo que o médico perdeu, que é a humildade. Eu tenho que me questionar todas as noites, pai. Será que eu estou certo? Assim, eu estou disposto a mudar, estou disposto a reconhecer qualquer erro meu, estou disposto a qualquer coisa. Mesmo que isso custe alguma coisa a minha, sei lá, a minha profissão, a minha fama e tal. Mas me corrige, não deixa eu errar. Porque isso já é sucesso, Rodrigo. O sucesso é tu ter convicção de que tu fez tudo que estava ao teu alcance. E tu sendo humano, tu vai errar. Mas me corrige. E todo erro que venha, que eu saiba. Porque muitas vezes a gente tem uma soberba tão grande do médico de eu não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Isso é o que tem para hoje. E aí? Os médicos sabem verdadeiramente o quantos aqueles que eles prejudicaram a vida? Eu gostaria de saber. Pesado. A gente não sabe. Vitor, mas a gente vai errar. Tá tudo bem. E se a gente souber o que a gente errou e pudesse corrigir, quem que não gostaria de corrigir, cara? E a gente não tem como pedir isso pro paciente. É difícil. Olha, nós vamos fazer aqui. Tem coisas que a gente faz correndo, uma emergência, alguma coisa. Depois, se alguma coisa não acontecer, a gente não vai fazer isso. Agora Deus sabe tudo. E mesmo que a pessoa não tenha uma crença em Deus mesmo, todo mundo tem a crença em algo. Porque para acreditar em Big Bang, meu amigo, tu tem que ter fé. Mais fé ainda. Muito mais fé. Então, peça alguma coisa, a qualquer coisa, ao universo, a natureza, a tua intuição, a sei lá o quê. Pede correção. Humildade, cara, humildade. Talvez as pessoas... É que assim... Olha, tu não saber o quão ignorante tu é tão ruim. A gente... deixa eu saber da minha ignorância. É ter a humildade de ter um coração ensinável, né, cara? Eu acho que... Putz, cara... Eu vejo isso muito, cara, na medicina. Assim, a gente trabalha com muitos médicos. Você é médico, trabalha com muitos médicos. E a gente vê essa dificuldade, sabe? É muito difícil. Parece que existe algo que você tem que... Uma trava no olho mesmo que você tem que tirar para mostrar um caminho ou outro, mas é um pouco mais difícil, sabe? Por isso que eu acho que mais uma vez, a sua voz ela pode ser um caminho muito, muito bom, né, para os médicos recém-formados, para as pessoas que estão no caminho, para chegar, cara, no objetivo do sucesso. O sucesso é você ser excelente naquilo que você faz. As pessoas confundem muito ser excelente com ser perfeccionista. Ser excelente, cara, é fazer, cara, eu tô aqui com você hoje no nosso estúdio, eu tenho um papel aqui, cara, é o máximo que eu posso fazer com aquilo que eu tenho. Cara, o que é o máximo que eu posso fazer com o que eu tenho? Eu tô fazendo isso hoje com a minha esposa, com os meus filhos, na minha profissão, na minha espiritualidade, eu tô fazendo isso, eu tô sendo excelente. Deus não quer a sua perfeição, cara, Deus quer a sua excelência, sabe? E agora, se você... Cara, quando você partir, o que você gostaria que falassem de você? Cara... Olha, eu não tenho muita vaidade, sabe? Às vezes quem está nas redes sociais, fazendo sucesso, né? Sempre parece que tem esse quê de vaidade. A vaidade boa eu tenho, aquela que é saudável, que nós devemos ter no autocuidado, né? Então, já deixando com esse preâmbulo, assim, para não parecer soberbo o que eu vou falar, eu só gostaria que o que falassem do Vitor foi o que ele fez mesmo, que ele foi. Que eu vou ficar feliz se falasse o que eu fiz. Eu não sou perfeito, estou longe de ser. Mas, poxa, cara, eu me esforço tanto para ser legal. Putz, para ser um bom pai, para ser um bom amigo, para ser um bom marido, para ser um bom médico, minha esposa veio para me fazer muito bem na minha vida, em vários aspectos. Um deles é até o aspecto da doação. Porque, cara, eu não ia ter dinheiro se eu viver sozinho. Não porque eu não gasto, eu não consigo ver a dor alheia, cara. Eu tenho uma dificuldade com isso. Então eu sou esse de, assim,
Se eu achar que a pessoa está precisando de alguma coisa, o que eu posso dar? A minha presença, mas eu tenho que estar presente lá também. Tá, tem a minha presença, mas o que mais? Se lembrarem de mim pelo que realmente eu sou, sem deturpação, que quem contasse de mim, quem? Aqueles que me conhecem mesmo. Pô, eu vou ficar feliz, cara. E olha que interessante, quem te conhece mesmo, apesar de ser nossa família, né, Rodrigo, são enviesados. A mãe e o pai vão te amar de qualquer jeito, né, supostamente, pelo menos. Os irmãos talvez sejam aqueles que menos te conhecem, porque te conheceram na infância. Então tem todas aquelas coisas de família, sim, aquelas visões que não acompanham a tua evolução. Eu não sou mais aquele que eu era há tempos atrás, e muito menos aquele que eu era na infância. A gente tem as mesmas, obviamente, princípios, virtudes que a gente persegue, mas eu não sou mais. Se olhar para lá para trás, vai ter uma... Como é que eu estou com 47 anos, cara. São aqueles que te conhecem ao longo da vida. Tá, esses amigos de infância, são pouquíssimos que vão saber quem é o Rodrigão. Vai falar assim, o Rodrigão, pô, lá, pegava, fazia isso. Tudo certo. Pô, mas vem cá, eu tinha 17 anos, tinha 20 anos, olha a minha vida hoje. Aqueles que a gente conheceu ao longo da vida contassem a minha história. E poucos são esses. Pouco, por exemplo, um amigo em comum, um Tonton. O Tonton seria capaz de contar o Vic. Sim. Quem é o Vic? O amigo foi me buscar no Egito. Meu maior amigo de infância. Eu acho que ele contaria melhor quem é o Vic do que minha mãe e meu pai, talvez. Que tem todo esse amor, essa coisa de não querer enxergar ao lado ruim. Pai, ele sabe tudo que eu já passei de bom e ruim, cara. Ele largou 2 filhas gêmeas pequenininhas para me buscar com meu pai. Não é nem me buscar, para ficar lá. Para quê? Para estar lá. Alguém tinha que estar lá. Pá. E que Deus me conserve essa sensação dentro de mim. Ele vai conservar, não tem como não conservar essa sensação. Eu preciso ser o melhor que ele quer. Não o melhor aqui na vida, nunca vou ser. Mas preciso ser quem ele... Eu não... Pá, cara. Pô, tão bom convencer as pessoas assim. Pensa o seguinte, imagina, cara. Pensa que tem alguém esperando que tu vá ser aquilo que da tua potência aqui dentro. Tu pode ser uma potência em todos os aspectos, não precisa ser na rede social para milhares de pessoas. Se for uma potência, pensa... Se minha mãe fosse uma potência só em ter feito um filho com essa convicção de que eu não vou ser alguém que desonra o pai, já é muito. Demais, que isso. Então a gente tem essa capacidade dentro da gente, né, Rodrigão? Pô, vamos explorar isso dentro de ti, pergunta, vai, ora. A resposta não vai vir direta, assim, raramente vai vir direto, nunca veio direto para mim. Nunca veio. A única vez que eu tentei vir direto é porque eu influenciei, não tem gente que recebe respostas. Eu vou pedir uma resposta em 7 dias. Eu achava assim, será que eu tenho direito a isso? Nem resposta nenhuma, cara. Aconteceu ao longo da minha vida, depois as respostas inesperadas. Pede, simplesmente para cada um vai haver uma comunicação específica. Irmão, que aula, cara. Pô, adorei estar aqui. Que aula, irmão. Nossa, acho que eu lavei o choro de, sei lá, 2 meses aqui, cara. Mas é que eu admiro muito vocês, cara. E eu me senti muito à vontade de estar aqui. E falar com o público de que tem o coração que a gente tem, a gente sente em casa mesmo. E não é clichê, sabe? É verdade. Eu nem gosto muito de podcast, isso é verdade. Porque me perguntam tanto de ciência. Não tinha me falado isso, cara. Cara, assim, depende de quem. Que honra, obrigado. Não, eu que agradeço estar aqui com vocês, poder fazer minha esposa conhecer pessoalmente também a Adri. E agora a gente vai ter que marcar um outro papo para falar de negócios, medicina. Essa aqui foi a parte 1, né? Mas sensacional, irmão. Sensacional. Obrigado. Eu te agradeço. De coração. E assim, cara, continua essa sua história aí que... Vão ter muitos Rodrigos que vão ver você numa palestra lá, falando a mesma coisa, às vezes numa live no Instagram, às vezes numa postagem, amplificando sua voz, sua mensagem, cara. Mudou muito pra mim e tenho certeza que muda muita gente. Eu agradeço, tá muito bom estar aqui com vocês, agradeço pelo convite e pela inspiração de vocês. Eu já falei, é uma realidade, tá? Vocês são uma inspiração completa. Isso, cara, vocês são incríveis.
Obrigado. Deus abençoe vocês que estão Mas aqui calma, assistindo vamos também. continuar mais aqui. Bora comer? Vamos, hora de ver. vamos continuar o papo aqui. Vamos lá. Cadê a nossa chefe maravilhosa, Camila? O que temos hoje, Camila? Tu me enganou, eu tava preparado pro você peixe tá preparado aqui. pro peixe? Eu falei assim, tudo. Pra você, como você falou, pregar gaúcho, botou a pressão. Gaúcho, carne vermelha, vamos ver o pão da carne também. Agora Camila tá suando. Eu tava aqui pensando, vai ser um badejo e entrar bem. Agora uma picanha tem seu valor, né? Eu ia fazer uma piada aqui, não vou não. Eu também. Aqui. Eu também ia fazer. Quinta série, outro dia Nossa. recebi o Jerônimo, amigo aqui, e ele falou, cara, Jerônimo quinta... que mora aqui? Jerônimo Temer. E, cara, fizemos um episódio incrível aqui, ele é nota 1000 e ele... Cara, não deixa a quinta série morrer, por favor. Tem que deixar, não pode deixar o velho entrar, ele fala. É o que mudou, se tem alguma coisa que mudou depois daquele episódio pra mim foi isso. Eu passei continuo sendo o mesmo, mas assim, infelizmente... Polido. Infelizmente a gente tem que cuidar, é mais em relação aos meus filhos, a família. Infelizmente as pessoas vão perdendo a espontaneidade, né? Essa é a parte de poda, né, que a gente fala. Nossa né? Senhora. É muito, muito ruim isso, porque, querendo ou não, a rede social, ela acaba sendo uma extensão da nossa vida. Sim. Para fora e para dentro. Então, às vezes, você vai se podar em alguma coisa, nesse ponto, por exemplo, e você traz isso para sua vida. Né? Da mesma maneira que a gente filtra de dentro para fora, o que a gente vai postar, o que a gente vai comunicar, às vezes de fora para dentro. Não, eu sou menos brincalhão do que eu era antes. Né? Eu acho que né? Não sou menos brincalhão do que eu era antes. Não, até com ela talvez não, mas é verdade, eu sou. Alguém me perguntou isso há pouco tempo atrás. Né? Que loucura. E você acha que foi por conta desse episódio? Tudo que aconteceu? A gente fica mais receoso de assim, vou fazer a brincadeira aqui, é uma coisa legal, engraçada. Sempre foi, eu sou espirituoso, sou brincalhão. Mas vai que alguém entenda aqui com esses olhos de hoje. Basta querer, né? Pô, cara, a maldade tá nos olhos de quem vê, né? Basta querer. Camila, prova dos 10 agora. Cara, raiz, hein, tu pegou um pedaço inteiro desse e enfiou na boca, é isso mesmo? Não, comeu? Não pode não? Não, pode, mas eu ia ser mais polido aqui. Tá uma delícia mesmo. Esse molinho é chimichurri, não? Uruguaio. Tá uma delícia. Carninho com batata.